Queridos amigos, bom dia. Que a esperança seja para nós um novo alento, a nova conquista. Que a fé seja constante em nossa vida e que juntos possamos compreender a alegria de vivenciar o Evangelho para servirmos Jesus. Nós hoje vamos iniciar do capítulo 10, versículo 11. Não julgueis para não seres julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgado. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículo de 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quantos ao que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós, outros, porque ninguém há que não as necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outro pode obedecer a dois modos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis,
e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima que se apoia no exemplo que dá do bem é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que ele possa nos auxiliar a pensar, a refletir em tudo isso, Mestre, que o Senhor tem nos ensinado e que tão pouco temos realizado. Que as bênçãos divinas do seu amor ilumine os nossos pensamentos, ilumine a nossa consciência, para que nós possamos agir de acordo com a sua vontade. Que a sua paz, o seu infinito amor, alcance todos os irmãos que ora se encontram enfermos nos seus lares, nas clínicas de recuperação, nos orfanatos, nos hospitais em geral. Que a sua doce, inefável paz esteja com todos nós, Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, é uma lição que nos pede bastante reflexão, justamente porque nós ainda usamos da maledicência, usamos ainda dessa situação que muitas vezes nós não compreendemos, que é o julgamento, achando que as nossas palavras, que muitas vezes ferem o nosso irmão, não causa a nós nenhuma dificuldade. E isso é um ledo engano, porque todos nós estamos sendo convidados a refletir nos nossos atos. Por isso que Mateus nos traz na primeira parte dessa lição: não julgueis a fim de não sermos julgados, porque nós somos um espírito milenar que já cometemos tantos erros, já fizemos já trouxemos tantas dificuldades conscienciais para o nosso espírito, que nós não temos noção do caminho que já percorremos. Mas, no entanto, nós vamos refletir e convidar a todos para observar o exemplo trazido pelo apóstolo, pelo discípulo João. A questão da mulher adúltera. Nós bem sabemos que todos nós olhamos o defeito do outro. E Jesus, naquele momento, ele estava ali recolhido. E nós vamos ver que Kardec, através dessa mensagem, ele coloca a posição de Jesus quando o mestre estava de cabisbaixo e ele estava escrevendo, como se ele estivesse escrevendo na areia, aguardando aquele momento e a intuição divina. E a maledicência, o julgamento, a crítica, essa ausência de tolerância, de indulgência, que ainda é peculiar a todos nós, também era peculiar àqueles nossos irmãos. E eles, na verdade, eles não estavam preocupados só com a mulher adúltera, eles estavam preocupados em ver a atitude de Jesus. E eles, então, usam de um argumento que cerceia toda a liberdade de escolha para que Jesus não pudesse fugir daquilo que eles queriam esperar dele. Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Vamos analisar isso aqui e refletir. Se Moisés manda lapidar as adúlteras, será que Moisés também não errava? Essa é a lei do homem, não é a lei de Deus. Que a lei de Deus, que Jesus vai nos mostrar, foi a lei do amor. Então, nós observamos que Jesus permanece numa posição silenciosa, refletindo para não responder aquilo que eles queriam ouvir. E nós vamos entendendo então, que quando Jesus ergue a cabeça para que ele pudesse dar alguma resposta que todo mundo estava esperando, e muitas vezes isso acontece conosco, nós queremos
que sermos agraciados com essa verdade, e ele então diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa fala de Jesus, meus amigos, ela não serve só para aquele momento. Para todos nós, quando queremos criticar, julgar, se nós não caímos no mesmo erro. Não é só do erro de sermos adúlteros, dos nossos equívocos, de modo geral, da maneira como tratamos o outro. Então, Jesus levanta essa pergunta, né, que é uma pergunta bastante reflexiva, e em seguida, o que eles fizeram? Eles discutiram com Jesus? Não. Abaixando-se de novo, o mestre continuou a escrever, e aqueles que estavam cheios de pecado, o que eles fizeram? Saíram, retiraram, e deixaram ali naquela praça apenas Jesus com a mulher. Só que nós vamos ver que Jesus, ele fica também numa posição de respeito àquela mulher. Isso que é bonito nessa lição. E tanto é que João diz, então, levantando-se, quer dizer, levantou a cabeça, olhou para a mulher e diz, mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Então veja a posição de Jesus. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Ele não condena, mas ele recomenda. É isso que nós vamos ver. Nós trouxéssemos isso para nós, eu não te condenarei, porque quem condena é a própria consciência, não é Deus, não seria Jesus, é nossa própria consciência. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, nós vamos ver que essa sentença, ela de Jesus para com a mulher adúltera, ela define muito bem uma sentença de indulgência, um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite da própria indulgência, nos diz Kardec. Todos nós necessitamos da indulgência porque ainda estamos no mundo de provas e de expiação. Todos nós ainda precisamos analisar por que nós julgamos o outro e não olhamos para nós mesmos. Nós não podemos condenar. A sentença de Jesus para ela, ou a fala de Jesus, é muito importante. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. É a mesma coisa falando para nós. Amigo, vai, continua a sua vida, mas não caia no mesmo erro. Então, é preciso que a gente possa compreender que o mal não pode existir dentro de nós. E Kardec coloca reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E nessa lição tem um outro ponto importante que nós gostaríamos de comentar, de refletir. Se ela foi pega em adultério, cadê o adúltero? Por que ele não foi levado? Porque na lei de Moisés, a mulher, ela era sempre uma pessoa que fraca. E, por isso, qualquer situação contrária ao bem recairia sobre ela e não sobre o homem. E o Emmanuel nos traz uma pergunta no livro Pão Nosso, que ele diz, e o adúltero? E ele então mostra a atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. É a mesma questão, somos nós, quando nós criticamos o outro, quando nós ainda julgamos o outro, é preciso saber se nós não temos os mesmos erros, se nunca cometemos o mesmo erro. E o grande e espontâneo silêncio que então se fez constitui resposta mais eloquente em qualquer declaração verbal. Todos nós carregamos os nossos erros. E ali estavam aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher. Mas
O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente único, dentro do plano da evolução universal. E nós vamos ver que quando nós vivemos nossas experiências inferiores, ninguém cai sozinho, amigos. Ninguém cai. Um cai e leva o outro, porque um não cai sem o outro, porque ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Onde está o adúltero, amigos? E essa história continua, né? Quando a Amélia Rodrigues nos mostra em outros momentos do livro dela, que essa mulher adulta depois ela volta até Jesus. Eu todas as vezes que faço esse comentário, eu acho importante citar isso. Ela procura Jesus depois para mostrar, conversar com Jesus para pedir uma orientação, o que ela faria, porque ela não podia mais ficar naquele lugar que ela morava. Com certeza ela seria julgada pelos homens e de uma forma muito doída para ela. Então, quando Kardec coloca que não julgueis se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica, a dor, a culpa, as situações, os sentimentos permanecem. E Jesus, então, aconselha ela que ela fizesse o bem, ela sai daquela aldeia e vai para outra. E ela sofre muito porque ela não tinha recursos, mas ela consegue abrir uma casinha, conseguir uma casinha humilde para que ela pudesse receber as pessoas em dor. E um dia chega uma pessoa em situação muito lamentável e pede abrigo. E ela vai, então, auxiliar essa pessoa. Quando ela olha, ela reconhece que era o marido que a havia abandonado. Porque ela só foi adulterada, ou ela foi prostituiu, porque o marido, quando ela casou-se, ele deixou ela para ir continuar com a vida que tinha. E tinha uma pessoa que rondava a casa, que a estimulava, e ela acabou caindo nessa situação em função da necessidade material para dar para os filhos. E ele, então, quando depois Simão Pedro, que era muito questionador, pergunta a Jesus, por que ele não condenou se ela tinha errado? E ele, então, fala do adúltero. E quem era o adúltero? Era um cunhado de Pedro. Então, a gente pode ver que, às vezes, o mal está na própria família e nós não olhamos. E Kardec coloca aqui, não é possível que Jesus haja proibido se proflique o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo efeito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, para que eu critique, levante qualquer censura, eu preciso saber se eu tenho moral para isso. E Kardec coloca a consciência íntima, ademais nega respeito à submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Foi por isso que Jesus perguntou para eles, porque naquele momento, aquele espírito, aquela pessoa, aquele ser que tinha toda a autoridade moral para fazer aquela pergunta e aquele questionamento, só Jesus. Então, que a gente reflita nessas lições, amigos, para a gente melhorar. Não é para criticar, mas que a gente melhore a nossa condição espiritual. Quantos erros trazemos em nós? Quantas vezes violentamos a lei de Deus? Analisemos isso para que a gente se torne um ser melhor. É isso que nós desejamos. E nesta hora, nós pedimos amparo, força espiritual para todos nós, rogando a Jesus que ele nos ajude, nos fortaleça no passe, trazendo essas energias que vão nos amparar e sustentar
para que a gente possa não só pedir, mas agradecer o amparo, a proteção que todos nós temos recebido. E, Senhor Jesus, na intimidade do nosso ser, cada um possa rogar o que ele mais necessita, pois somos na intimidade o que sabemos as das nossas fragilidades. Mestre Jesus, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamento, para que todos nós sejamos fortalecidos pelo seu amor nesta hora sublime do Evangelho. Deixamos no coração de todos os nossos irmãos que ora compartilham conosco deste Evangelho a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.